que Deus falava muito no meu coração e que eu estava meditando muito, né? Estava mudando também muito a minha realidade e a maneira que eu enxergo as coisas. Acredito que um passo de consciência mais profunda, consciência no espírito, né? Muitas vezes a gente vai até o Senhor e vê Deus como meio para a obtenção das coisas, né? A gente tá passando por dificuldades, a gente ora, pede ao Senhor, a gente tá passando por momentos difíceis, a gente ora, busca Deus, a gente pede a Deus a intervenção de Deus, pede a Deus por suprimentos, por tudo. E de maneira geral, isso não tem nenhum problema, né? De maneira geral está certo você orar e pedir a Deus por tudo, porque Ele é o provedor da nossa vida, né? E pedir a Deus em oração é um sinal de fé, uma demonstração de fé. O que mais estava mexendo comigo o problema é quando Deus se torna um meio para a obtenção das coisas. Quando a gente olha para Deus e a gente olha para a oração somente como meio de obter as coisas, né? Acredito que no primeiro nível ali de consciência, quando a gente tem aquele primeiro encontro com Deus, ou a gente vai até Deus geralmente por uma necessidade, por uma dificuldade, por algo que a gente não consegue resolver com a nossa própria força. E isso é perfeitamente normal, né? A gente ia até Deus no momento de necessidade, no momento de fragilidade, no momento onde a gente está vulnerável. E a gente pede a Deus, a Bíblia fala que Ele é bondoso e Ele faz, né? E muitas vezes a gente recebe aquilo que pediu a Deus, só que o problema é quando Ele é pra gente somente aquela pessoa para nos dar coisas. Sabe? Aquela pessoa que vai nos dar coisas. Quando a gente tem essa ótica em olhar, em falar com Deus, em ter comunhão com Deus, sabe? Eu vou buscar Deus porque eu preciso de algo. Ter Deus, no fundo, como um meio para a obtenção de algo, né? Ainda que seja algo bom. O ponto é, quando a gente tem a nossa perspectiva dessa forma, quando a gente tem a nossa mente formatada dessa forma, a gente está sendo extremamente raso e muitas vezes de maneira religiosa. Do lado pejorativo da palavra, se é que você me entende. Porque a religião usa Deus para obtenção de coisas, né? De bens, de prestígio, de fama, de coisas. Eu não estou anulando aqui o fato de você orar e pedir a Deus para tocar você, pedir a Deus para poder, né, transformar a sua vida e mudar você. Não estou anulando isso, né? Porque Jesus nos ensinou a orar, pedir a Deus o pão nosso de cada dia, não é isso. Inclusive tem uma passagem que Jesus ele atravessa o mar por outro lado, tá lá em João, e as pessoas procuram ele e falam: nossa, Jesus, a gente estava te procurando e o Senhor está aqui. E ele vira para as pessoas e fala assim: vocês estão me procurando não porque vocês viram o sinal, mas porque vocês comeram o pão e ficaram satisfeitos. Jesus tinha multiplicado os pães ali horas antes, e as pessoas estavam procurando Jesus. Jesus fala: vocês estão me procurando não porque vocês viram os sinais. E os sinais aqui eram os sinais sobrenaturais de que Jesus de fato era o Messias, que Jesus de fato era o enviado de Deus. Havia alguns sinais que o Messias teria que cumprir, né? Expulsar os demônios, dar vista aos cegos, abrir a boca daquele que não podia falar, fazer o mudo ouvir, a ressurreição dos mortos. Então, tinha alguns sinais que evidenciariam que aquela pessoa não seria só um profeta, não seria só mais uma pessoa, mas que de fato seria o Filho de Deus encarnado, seria a encarnação do próprio Deus, que é Jesus Cristo. Quando Jesus olha para as pessoas e fala: vocês estão atrás de mim não porque vocês viram os sinais, não porque vocês enxergaram que eu sou a salvação, que eu sou o Messias, que eu sou enviado. Vocês estão atrás de mim porque vocês comeram do pão e se fartaram. Quer dizer, vocês estão atrás de mim por causa de um benefício que eu dei a vocês. Vocês estão atrás de mim para suprir as suas necessidades. E como eu volto a dizer, não tem problema nenhum. Não tem problema você pedir a Deus para suprir as suas necessidades, porque Jesus nos ensinou isso na oração do Pai Nosso, né? Para que o Senhor nos dê o pão de cada dia. O problema é quando a gente limita Deus somente a obtenção de coisas. Quando a gente tem o nosso relacionamento com Deus, a gente tem a nossa vida, a nossa busca ali da comunhão para com Deus, somente para a obtenção de coisas. A gente muitas vezes, não, eu vou à igreja para obter algo, eu vou fazer um propósito de oração para obtenção de algo, eu vou jejuar para obtenção de algo. Não tem problema nenhum. O problema é quando você limita a comunhão com Deus somente a isso. Quando você coloca Deus como um meio somente, quando você não cresce em consciência, quando você não cresce e amadurece espiritualmente para que de fato você se torne uma pessoa espiritual. Qual a diferença de uma pessoa espiritual que nasceu de novo para uma pessoa que muitas vezes pede a Deus um socorro? Porque todas essas pessoas que foram atrás de Jesus, nesse episódio que aconteceu na palavra, eles estavam atrás de Jesus por causa de uma eventual necessidade que Jesus supriu. Só que muitas das mesmas pessoas que Jesus supriu a necessidade delas, depois foram vistas gritando: crucifica-o. Quer dizer, a diferença de uma pessoa espiritual para uma pessoa que
busca a Deus e pede a Deus por uma necessidade, é exatamente esse o ponto. A pessoa que busca Deus somente por uma necessidade, ela vê Deus como meio para a obtenção de coisas. Já a pessoa que nasceu do Espírito, que tem o Espírito Santo, que de fato teve um encontro pessoal com a presença de Deus, que de fato foi revelado ao coração dela, ao entendimento dela quem o Senhor é, através do Espírito Santo, ela entende que Deus é o fim e não o meio. Deus, para ela, é o fim e não o meio. Ela busca o Senhor não para obtenção de coisas. Ela busca o Senhor não para que ela receba algo, algo físico, algo material do Senhor, mas ela busca o Senhor porque ela entendeu que o Senhor é o fim na vida dela. O Senhor é a finalidade última da vida dela. O Senhor é tudo que vai trazer plenitude e descanso à alma dela, e não as coisas. Como eu volto a dizer, não tem problema você pedir as coisas ao Senhor. O que você não pode é viver nessa inversão de valores, onde o Criador no lugar da criatura, né? A gente acaba invertendo. É como se Deus fosse o nosso servo e Deus tem que fazer o que a gente quer e não a gente se submeter a Ele. Esse é o problema.